8 teorias bizarras sobre as pirâmides do Egito. A última você vai se surpreender. Número 1. As pirâmides foram construídas por gigantes da Bíblia. Se você não sabe, a Bíblia faz referência a gigantes chamados de Nefilins, que seriam híbridos de homens e anjos caídos. Apesar de serem citados apenas 2 vezes no livro sagrado, eles despertam a curiosidade de muita gente. Esses teóricos acreditam que os Nefilins seriam alienígenas, ou ao menos híbridos humanos e ETs. Diversas outras culturas também fazem referências a seres gigantes. Então, nada mais lógico do que pensar que foram eles que construíram as pirâmides do Egito, sem que fosse necessária uma grande tecnologia na época. Número 2. Um verdadeiro GPS mundial e interplanetário. Teóricos de conspiração acreditam que as pirâmides possam servir como uma espécie de guia ou mapa para os seres alienígenas chegarem à Terra, através de uma intrincada rede de pirâmides ao redor do planeta. Seria possível traçar rotas para vir ao nosso planeta e também para sair dele. O fato de as 3 grandes pirâmides do Egito estarem alinhadas à constelação de Órion reforça essa crença. Para esses teóricos, o alinhamento não é meramente por acaso, e esse com Órion é apenas um dos que já descobrimos. Muitos outros permitiriam a navegação interplanetária. As pirâmides emitiriam potentes fachos de luz ao espaço, servindo como um farol no meio da escuridão. Número 3. Existe uma nave alienígena embaixo da Esfinge de Gizé. Grupos místicos que acreditam que seres extraterrestres auxiliaram os humanos na construção das pirâmides falam que existe uma nave espacial escondida embaixo da Esfinge até os dias de hoje. Eles teriam se comunicado com espíritos que supostamente revelaram em um poema a existência de um estranho navio enterrado sob uma figura em forma de leão no deserto. Outro trecho desse poema diria que quem conseguisse acesso a esse veículo poderia conquistar tudo com facilidade. Apesar de toda essa ideia ser mirabolante, fica difícil de refutá-la, já que o governo egípcio jamais autorizou uma escavação no local. Número 4. As pirâmides serviam como depósito de grãos. O neurocirurgião Ben Carson, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos no passado, disse que as construções serviam como depósito para grãos, uma forma para prevenir surtos de fome. Ele jura que encontrou essa informação na Bíblia, mesmo as construções egípcias sendo muito mais antigas que o livro sagrado dos cristãos. Número 5. As pirâmides eram grandes usinas elétricas. Muita gente jura que essas construções tinham um propósito muito mais complexo do que servir de mausoléu dos faraós. Eles acham que as pirâmides captavam frequências sonoras do interior da Terra e as canalizavam em uma potente forma de energia, que era usada para carregar vários equipamentos eletrônicos do Antigo Egito. Número 6. As pirâmides serviam como bombas de água. Esta teoria maluca já mexeu com a cabeça de muita gente, que conseguiu até comprovar a possibilidade de alguns trechos dela estarem corretos. Essas pessoas acreditam que as pirâmides tinham algum tipo de conexão subterrânea com o rio Nilo e por isso serviam como uma espécie de bomba gigantesca de água. Apesar de as câmeras funerárias realmente existirem dentro da Grande Pirâmide, existe uma enorme câmara subterrânea perto do fundo da estrutura que possui características diferentes. Cientistas conseguiram mostrar que ela até funcionaria como uma bomba de água, apesar de ser apenas uma teoria, sem muitos fundamentos que a comprovem. Número 7. As pirâmides foram construídas pelos habitantes de Atlântida. Cientistas alemães causaram polêmica há alguns anos com uma ação pra lá de absurda, depois de conseguirem autorização para visitar áreas das pirâmides restritas a pouquíssimas pessoas. Eles foram pegos tentando furtar objetos que refutariam os egiptólogos. A ideia deles era comprovar sua teoria maluca de que as pirâmides foram construídas pelos Atlantes, os moradores de Atlântida. Número 8. Cidade subterrânea. Textos bastante antigos supostamente fazem referências a uma rede de cavernas subterrâneas abaixo das pirâmides do Egito e de seu entorno. Teóricos acreditam que esses túneis podem ter servido de inspiração para a crença do Antigo Egito sobre o submundo escuro que os habitantes enfrentariam após a morte. Outros teóricos acreditam que esses supostos túneis levariam a uma cidade subterrânea gigantesca, toda feita de mármore e cheia de riquezas. E aí, qual dessas teorias vocês acham que é a mais aceitável? Você já conhecia alguma delas? Deixe nos comentários.